Storm the Bully era um youtuber belga de 22 anos, conhecido por compartilhar suas aventuras pelo norte da Europa. Ele nunca falava em seus vídeos, em vez disso, usava os sons ambientes da natureza para fazer com que os espectadores se sentissem como se estivessem lá com ele. E embora tenha começado a postar vídeos em agosto de 2024, na verdade ele já fazia acampamento solo desde os 19 anos. Em um ponto, ele chegou a pedalar mais de 3.700 milhas, ou mais de 6.000 quilômetros, pela Suécia, tudo sozinho. Ou seja, ele tinha bastante experiência em sobreviver na natureza por conta própria. No entanto, quando a natureza se torna imprevisível, até mesmo os aventureiros mais preparados podem encontrar dificuldades para sobreviver. Tragicamente, foi exatamente isso que aconteceu com Storm na noite de 29 de outubro de 2024. Ele estava gravando mais um vídeo, desta vez viajando pela região de Ekmash, localizada na Laponia sueca, conhecida por suas belas paisagens nevadas e frequentes auroras boreais. Normalmente, Storm deixava o carro em uma cidade próxima e seguia a pé com seu equipamento de acampamento para o interior da floresta. Essas viagens costumavam durar vários dias, às vezes até uma semana inteira, antes que ele voltasse. O dia 29 de outubro era o último dia de uma dessas viagens. Ele estava a caminho de volta e faltava apenas um dia de caminhada até chegar ao carro, mas já estava escurecendo rapidamente, e continuar andando seria extremamente perigoso. Então, Storm decidiu montar sua barraca e dormir ali mesmo. Uma brisa fria já soprava pela região, o que levou Storm a empilhar neve ao redor da barraca como uma barreira improvisada antes de dormir. Infelizmente, nada poderia tê-lo preparado para o clima extremo que estava por vir. Poucas horas depois de montar a barraca, a região de Ekmash foi atingida por uma nevasca intensa, com vento chegando a 120 km por hora. A neve começou a se acumular rapidamente ao redor da barraca. Mas o pior foi que a temperatura não só caiu abaixo de zero, 21 graus Fahrenheit ou menos 6 graus Celsius, como o vento forte fez com que a sensação térmica fosse de 0 grau Fahrenheit ou menos 18 graus Celsius. Talvez ele tenha percebido a gravidade da situação e tentado entrar em contato com seus entes queridos. Por volta da meia-noite, um amigo recebeu um vídeo em que ele mostrava sua barraca sendo destruída pelo vento fortíssimo, com ele dizendo: "Esta noite vai piorar. Jesus Cristo." Logo depois, ele ligou para a avó e a tranquilizou, dizendo: "Está nevando muito aqui, mas não se preocupe, eu vou sobreviver, você sabe." Às 2h36 da manhã, as autoridades suecas receberam um chamado de SOS de Storm. Ele relatou vários ferimentos, incluindo um nariz quebrado, e pediu ajuda imediata. Infelizmente, os ventos fortes impossibilitaram o resgate por helicóptero, e a neve bloqueou qualquer tentativa de resgate por terra. A nevasca só diminuiu por volta das 10 horas da manhã, e os socorristas correram para o último local conhecido de Storm. Infelizmente, quando o encontraram, já era tarde demais. A parte inferior do seu corpo havia ficado roxa devido ao frio extremo, e até o sangue em seu rosto, por causa do nariz quebrado, havia congelado. Curiosamente, ele foi encontrado a cerca de 2,6 quilômetros de distância de sua barraca destruída. Não se sabe se ele foi forçado a abandonar a barraca depois que ela desabou ou se ele saiu antes disso. De qualquer forma, ele estava caminhando em direção ao carro quando provavelmente caiu, quebrou o nariz e então contatou as autoridades. A única consolação na trágica morte de Storm é que, pelo menos, ele morreu fazendo o que amava. Como disse ao pai quando começou a fazer essas viagens solo: "Pai, demorei muito tempo para saber o que eu queria, mas é isso que eu quero." Hannah Rose Moody tinha 31 anos. Era uma youtuber e influenciadora digital de Scottsdale, Arizona. Embora a maior parte de seu conteúdo no YouTube girasse em torno de sua fé como cristã, sua conta no Instagram mostrava algo bem diferente. Lá, ela fazia postagens regulares sobre suas aventuras de trilha pelo terreno rochoso e desértico do Arizona. Caminhar pelas trilhas várias vezes por semana havia se tornado parte natural de sua rotina desde que se mudou para o Arizona, 6 meses antes. O dia 21 de maio não parecia ser diferente. Hannah acordou cedo e rapidamente dirigiu até o Gateway Trailhead, localizado na MC Dovell Sonoran Preserve. Estacionou seu carro e começou a trilha circular de aproximadamente 7 quilômetros, ou 4,5 milhas. Era uma trilha de dificuldade moderada, com terreno rochoso e mudanças de elevação notáveis, mas nada que Hannah já não tivesse enfrentado antes. Ela estava confiante de que poderia terminar a trilha em menos de 3 horas e até marcou um almoço com amigos.
Infelizmente, o que começou como uma caminhada comum terminou em uma tragédia devastadora. Seus amigos foram os primeiros a perceber que algo estava errado quando Hannah não apareceu para o almoço no horário marcado. Ela não mandou nenhuma mensagem dizendo que se atrasaria e também não atendia o telefone. Não era do seu feitio simplesmente sumir do nada. Então, após esperarem por muitas horas no restaurante, seus amigos decidiram verificar se Hannah estava em casa, por volta das 19h50, esperando que ela estivesse apenas descansando após uma trilha cansativa. Mas, ao chegarem à casa dela, perceberam que seu carro não estava na garagem. As luzes estavam apagadas e a porta, trancada. Diante disso, eles imediatamente entraram em contato com as autoridades. O carro dela foi encontrado ainda estacionado no início da trilha, e logo uma equipe de busca começou a procurar por Hannah ao longo da Gateway Loop Trail, com auxílio de helicópteros, drones e cães farejadores. A busca foi interrompida às 23h30 devido à escuridão, e retomada na manhã seguinte, com ainda mais pessoas participando das buscas. Isso continuou até por volta das 12h05, quando o piloto de um helicóptero fez a descoberta angustiante que os amigos e familiares de Hannah temiam durante toda a noite. A cerca de 550 metros da trilha, os socorristas encontraram o corpo de Hannah Mood de bruços no chão do deserto. Hannah estava morta e provavelmente já havia falecido havia várias horas. No entanto, nada explicava sua morte de imediato. Não havia sinais de crime. Nenhuma substância intoxicante foi encontrada em seu organismo, e ela também não apresentava ferimentos graves na cabeça por uma possível queda. Com isso, a única explicação que os investigadores conseguiram oferecer foi que Hannah perdeu a vida devido ao calor extremo. A temperatura na região da trilha Gateway chegou a mais de 39 graus Celsius, ou cerca de 102 graus Fahrenheit, no dia anterior, quando Hannah saiu para a trilha. Ela provavelmente sofreu uma insolação, se desorientou e saiu do caminho demarcado, antes de desmaiar, eventualmente, falecer, deixando seus vídeos no YouTube e no Instagram como uma despedida não intencional para seus entes queridos. Finn Keane. Finn Keane era um especialista em sobrevivência de 33 anos da região de Pitcairn, na Escócia. Utilizando suas habilidades, Finn operava uma escola de sobrevivência na área chamada Wildcat Bushcraft, onde ensinava crianças habilidades gerais de sobrevivência na natureza, além de bushcraft, que, para quem não sabe, inclui coisas como forrageamento, caça e construção de abrigos com materiais naturais. O negócio também era acompanhado por um canal no YouTube com o mesmo nome, onde Finn compartilhava seu conhecimento e experiência com o mundo gratuitamente. Seu conteúdo era ao mesmo tempo informativo e divertido, permitindo que ele construísse lentamente um público pequeno, porém fiel. O que esses espectadores não imaginavam, no entanto, era que esse mesmo canal um dia teria um papel no trágico fim de Finn. Tudo deu errado no dia 25 de março de 2022, quando Finn foi deixado na estrada B873, perto de Lochnaver, em Sutherland. Seu objetivo era seguir para o sul e caminhar os 72 quilômetros até o vilarejo de Goulsby, fazendo um vídeo sobre as técnicas de bushcraft que usaria ao longo do caminho. Sua família sabia que a jornada levaria mais de um dia, então não ficaram muito preocupados quando ele não chegou ao destino imediatamente. Mas, após 3 dias sem nenhum sinal de Finn, a situação ficou mais preocupante, especialmente porque ele não fez nenhum contato nesse período, e todas as ligações da família iam direto para a caixa postal. No terceiro dia, o pai de Finn ligou para a polícia e registrou um boletim de desaparecimento, ainda com esperança de que o filho estivesse apenas perdido, com o telefone quebrado ou apenas levando mais tempo do que o previsto na trilha. Infelizmente, a realidade era muito diferente. Finn havia desaparecido da área sem deixar rastros. E, apesar de a polícia ter passado meses vasculhando a região em torno de Lochnaver, não encontraram uma única pista sobre seu paradeiro. Finn chegou até a ser destaque em um programa britânico de casos não resolvidos chamado Vanished, mas isso também não levou a lugar nenhum. Mesmo após um ano de buscas infrutíferas, seu pai, Mark, não desistiu e continuou procurando o filho por conta própria. E depois de 19 meses seguindo a mesma rotina, ele finalmente encontrou a primeira pista concreta: a mochila de Finn, parcialmente escondida entre arbustos na margem de Lochnaver. Embora Mark nunca tenha revelado exatamente o que havia dentro da mochila, aquilo deu a ele e ao restante da família de Finn motivos para acreditar que ele tentou cortar caminho atravessando o lago e acabou se afogando acidentalmente. Assim, após mais alguns meses de buscas pelo corpo, a família tomou a difícil decisão de encerrar as buscas e aceitar o fato de que Finn realmente se foi. Dito isso,
Muitas pessoas na internet acham difícil acreditar que Finn realmente tentou nadar por Loch Naver e perdeu o controle. Muitos questionam, por que um profissional em sobrevivência cometeria um erro tão básico, especialmente sabendo que ainda havia muitos quilômetros pela frente, mesmo se tivesse conseguido atravessar o lago? Essa dúvida deu origem a várias teorias alternativas tentando explicar o misterioso desaparecimento. Essas vão desde hipóteses mais improváveis, como a ideia de que Finn forjou sua própria morte para começar uma nova vida, até teorias mais sombrias, como a possibilidade de que ele tenha entrado no lago intencionalmente, para tirar a própria vida. Infelizmente, não há evidências suficientes para confirmar ou negar nenhuma dessas teorias. O que exatamente aconteceu com Finn continua sendo um mistério até hoje. Andrew Cross. Andrew Cross era um youtuber de aventuras ao ar livre de 36 anos. Seu canal, chamado Desert Drifter, apresentava um conteúdo que só poderia ser descrito como uma mistura de arqueologia com exploração. Ele visitava e fazia vídeos sobre qualquer lugar que achasse interessante, desde muros de pedra com milhares de anos até cavernas abandonadas usadas por espiões alemães na Segunda Guerra Mundial. Além de ser educativo, seus vídeos também tinham uma qualidade de produção de altíssimo nível, o que ajudou Andrew a conquistar uma audiência gigantesca em apenas 14 meses no YouTube. Mais importante que isso, seus espectadores amavam o conteúdo e esperavam ansiosamente por cada novo vídeo. Mas então, Andrew parou de postar subitamente após seu vídeo de janeiro de 2025. Alguns pensaram que ele estava apenas tirando uma pausa. Outros imaginaram que o próximo vídeo estava demorando mais para ser produzido. Só no dia 2 de fevereiro os espectadores receberam a verdade, vinda da esposa de Andrew, Evelyn, e ela era muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Andrew havia sofrido um grave acidente de carro. Ele estava parado no semáforo no cruzamento em Grand Junction, voltando de uma gravação sobre o Monumento Nacional Bears Ears, em Utah, no dia 31 de janeiro de 2025. Do nada, um carro fora de controle bateu violentamente na traseira do carro de Andrew, fazendo com que o veículo capotasse e resultando em danos cerebrais severos. Ele foi levado ao hospital imediatamente, mas infelizmente já era tarde demais. Andrew passou mais de um mês na UTI e foi colocado em suporte de vida. Durante esse tempo, ficou claro que, infelizmente, ele não tinha nenhuma chance de se recuperar dos ferimentos. Assim, no dia 4 de março, por volta das 10h50 da manhã, sua família tomou a difícil decisão de deixá-lo descansar, retirando os aparelhos que o mantinham vivo. Essa foi uma notícia devastadora para os centenas de milhares de fãs que, até pouco tempo antes, aguardavam animadamente o próximo vídeo. Esses mesmos fãs se uniram e arrecadaram mais de $544 mil para ajudar a família de Andrew nesse momento tão difícil. Quanto à pessoa responsável pelo acidente, Ranyar Nicholas Crystal, ele foi preso 20 dias depois, em 21 de fevereiro, e mais tarde foi acusado de homicídio veicular e condução sob influência de álcool. Ele ainda aguarda julgamento até o momento desta escrita.